Olá, eu sou Elaine de Marcondes, estou aqui no estúdio virtual Casa Hoffman. Eu sou ex-bailarina clássica, danço tango há 8 anos, sou médica, fisioterapeuta e master trainer em Pilates há 25 anos. Eu vim aqui para ministrar o curso Dança, Função e Percepção. O curso tem como objetivo apresentar e discutir as funções do corpo humano fundamentais para um bom desenvolvimento das atividades na prática, no ensino e na performance em dança. Abordar e discutir as funções musculoesqueléticas, considerando que as atividades corporais funcionais e bem orientadas são fundamentais para manter a permanência e a longevidade do corpo que dança. O curso está dividido em 4 aulas. Na primeira aula, nós vamos tratar da coluna vertebral, tronco e cabeça. A segunda aula, cintura pélvica e membros inferiores. Na terceira aula, vamos falar da cintura escapular e membros superiores e, finalmente, abordar um tema muito interessante que vai ser falar sobre mitos e verdades sobre o trabalho corporal em dança. Em cada uma das 3 primeiras aulas, nós vamos falar sobre anatomia, movimentos e funções, sobre os erros mais comuns em movimentos integrados, as lesões mais frequentes provocadas pela prática do corpo que dança e, finalmente, uma sequência de movimentos para você fazer em casa. Vamos falar sobre a anatomia da coluna vertebral. Quando nós falamos em coluna vertebral, é muito importante a gente considerar também que ela está dividida em 3 partes e que ela envolve alguns volumes importantes que estão sobre o topo da coluna cervical, que é a cabeça, em volta da região dorsal da coluna, que é o tórax, e sob a coluna lombar, que é o volume da pelve. Esses 3 volumes têm como sentido funcional muito importante a ideia de oposição, criando um espaçamento entre o tórax e a pelve e favorecendo a oposição e a tração axial do tronco em direção ao ortostatismo. A coluna vertebral, localizada na parte posterior do nosso tronco, dividida entre 3 regiões, tem 7 ossos na região cervical, formando uma lordose, 12 ossos na região dorsal, formando uma cifose, 5 ossos na região lombar, formando novamente uma lordose e, finalmente, na parte posterior da pelve, nós temos o sacro e o cóccix, formando novamente uma cifose nas angulações da nossa coluna. A função importante da coluna vertebral é trazer para o corpo a sensação e a orientação de linha média, criando a divisão do nosso corpo em 2 hemicorpos, o lado direito e o lado esquerdo, respectivamente. Uma estrutura muito importante que existe na coluna vertebral e que separa os corpos vertebrais entre si são os nossos discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores entre as vértebras para a absorção do impacto e para a nutrição das estruturas que convergem e que criam essa estabilidade compressiva através do eixo vertebral. Essas estruturas esqueléticas têm importantes funções de proteção de vísceras. O crânio protege o cérebro, o tórax protege os pulmões e o coração, a pelve protege os órgãos genitais. A função protetora da coluna vertebral é exercida pela sua parte posterior, que é o empilhamento dos arcos neurais, que significa a parte que realmente se movimenta na coluna e que está contendo entre a parte anterior, os corpos vertebrais e o arco neural, a medula espinhal, desde a saída no forame magno do crânio até o final da coluna. Os músculos mais importantes que promovem os movimentos na coluna vertebral e no tronco estão inseridos anteriormente entre a pelve e a parte posterior na região cervical, ao longo de todo o eixo vertebral, desde a região cervical até a região lombar, e nós temos músculos que atravessam transversalmente o tronco pela parte posterior ou pela parte anterior e que são responsáveis pelos movimentos de rotação. Como eu acabei de mencionar, a coluna vertebral tem então essas 3 funções importantes: suporte,
estabilidade compressiva e proteção. Os movimentos produzidos por ela acontecem nos 3 planos funcionais. Primeiramente, no plano sagital, no sentido antero-posterior, acontecem os movimentos de flexão e o movimento de extensão. Em segundo lugar, no plano frontal, de um lado ao outro do corpo, acontece a flexão lateral da coluna vertebral. E, finalmente, no plano transversal, acontecem os movimentos de rotação que dependem da oposição que ocorre entre o tórax e a pelve e, além do mais, na oposição dos membros superiores e inferiores. Os movimentos funcionais em qualquer segmento do nosso corpo estão mapeados matricialmente nos padrões de coordenação neuromuscular ao nível do sistema nervoso central e dependem dos nossos aprendizados e experiências motoras ao longo de toda a nossa vida. Em relação à coluna vertebral, nós vamos falar de 2 movimentos e planos de coordenação, das flexões sequenciadas, tanto no plano sagital quanto no plano lateral, e da extensão descompressiva. Quando nós vamos promover a flexão da coluna vertebral, é importante que a gente contemple o movimento individual de cada corpo vertebral no sentido de integrar as eventuais faltas de mobilidade que existam ao longo do caminho. Então, para a flexão sequenciada no plano sagital, é importante que o primeiro movimento se dê com o rolamento do tronco no topo da coluna cervical e que a coluna flexione progressivamente, contemplando cada um dos seus segmentos. Então, a partir de uma posição ortostática, a ideia é permitir o rolamento do crânio, iniciando o movimento de flexão, mobilizando inicialmente as vértebras cervicais e que esse movimento se continue com o rolamento progressivo ao longo da região dorsal, ao longo da região lombar e até. Nessa situação, o topo da cabeça deve estar mirando o centro da terra, no sentido de preservar a iniciação do movimento pela primeira vértebra cervical. Erros comuns nesse movimento são a desconexão da região cervical do longo movimento de flexão que ocorreu na coluna inteira. Então, a ideia é preservar agora o topo da cabeça em direção ao centro da terra e iniciar o movimento sequenciadamente de baixo para cima, recrutando o apoio dos músculos flexores do tronco no sentido de suporte e orientação no movimento. Nesse sentido, o último segmento que retorna ao eixo vertebral é o reposicionamento do crânio, rodando posteriormente no final do movimento. O mesmo ocorre em relação à flexão lateral. É importante que nas flexões laterais, na movimentação do tronco e da coluna no plano frontal, que se evite as translações do tórax que possam comprometer o eixo vertebral e a linha média que nós apontamos no início como um vetor de orientação para que o movimento se realize. Então, na flexão lateral no plano frontal, a mesma coisa. A flexão sequenciada depende de um rolamento lateral do crânio no topo da região cervical e o movimento vai acontecer progressivamente pela mobilização das vértebras na região dorsal e na região lombar. O retorno do movimento deve acontecer não por aqui, mas pelo sequenciamento progressivo da vértebra na região lombar, na região dorsal e, finalmente, com o retorno do crânio, novamente à linha média. Em relação aos movimentos de extensão, que acontecem em direção à parte posterior do tronco, a queixa mais comum que nós vemos particularmente na prática da dança são as pulsões anteriores da pelve, criando uma compressão desnecessária sobre a região lombar, que acabam comprometendo a mobilidade no plano sagital em relação à extensão e criando forças compressivas, porque a carga do tronco se assenta sobre a lombar nessa posição.
Em relação à prática da extensão descompressiva, é importante nós mantermos um bom alinhamento da pelve sobre os membros inferiores e imaginarmos essa ação de báscula do tórax e rolamento do tórax sobre as últimas costelas. A mesma coisa acontece, o movimento começa pelo rolamento do crânio e segue em direção à região lombar. Sem a pulsão da pelve, esse é um erro comum, muitas vezes ensinado na dança dessa forma, o que cria diminuição do espaço e sobrecarga do tronco sobre a região lombar. Então, na extensão sequenciada e descompressiva, nós imaginamos o movimento acontecendo principalmente na reorientação da cifose que existe na região dorsal da coluna vertebral. Então, o erro mais comum nos movimentos que acontecem em direção à parte posterior do tronco são o deslocamento anterior da pelve, que é muito contraindicado, e a outra ideia é favorecer que o movimento de extensão aconteça muito mais na lordose lombar do que particularmente na cifose dorsal. Então, essa é uma orientação importante que ajuda a controlar queixas que são frequentes em relação à prática da dança e à coluna vertebral. Em relação aos movimentos rotacionais, que na verdade são movimentos muito poderosos e que são talvez os mais importantes porque eles são determinantes da marcha, é muito importante a gente imaginar que o movimento de rotação precisa ter como referência a linha média, ou seja, o eixo vertebral é um ponto de referência para que o movimento de rotação aconteça sem as translações laterais, que são um erro comum, como acontece nos movimentos no plano frontal. Então é importante nós pensarmos, como eu falei anteriormente, que a função do eixo vertebral é trazer o sentido de linha média e de divisão do corpo e do tronco em dois hemilados. É importante a gente entender que quando eu faço um movimento de rotação para a direita, na verdade, eu preciso imaginar, se eu estou pensando em dois hemicorpos e um eixo vertebral como referência, eu preciso pensar que enquanto um lado roda para trás, o outro lado roda para frente. É muito comum a gente ter essa desconsideração no sentido de tratar a predominância de um lado como a ideia de que o corpo rodasse simplesmente por um lado e a gente acaba tratando o tronco como um bloco. Então, nos movimentos de rotação, priorizando o eixo vertebral como relação e referência, nós devemos pensar que quando eu rodo para a direita, o meu hemicorpo roda para a direita, roda para trás, e o meu hemicorpo contralateral roda para a frente. Contemplar essas duas metades do corpo durante esses movimentos favorece o entendimento e o sentido proprioceptivo de linha média, preservando e controlando as rotações, as translações laterais, que podem comprimir a região lombar e comprometer a função de dissociação tão importante para a marcha, que nós vamos discutir na próxima aula. As queixas mais frequentes em relação ao tronco e à coluna vertebral apresentadas pelos corpos que dançam estão relacionadas com as disfunções miofaciais ao longo do tronco, mas particularmente na região lombar, e as lesões discais, que são protrusões do disco intervertebral para dentro do canal medular, provocando lombociatalgias e outras dores relacionadas com inflamação dos nervos que transitam no canal medular. Como abordar? Em relação às dores miofaciais, os movimentos funcionais praticados em pequenas amplitudes e de forma regular e bem orientados e praticados nos 3 planos funcionais são fundamentais para atender esse tipo de queixa e para preservar o corpo das sobrecargas eventuais que aconteçam durante a prática da dança. Em relação às lesões discais, normalmente no corpo que dança, ela pode estar relacionada com a hipermobilidade, que é uma condição da qual nós vamos falar mais tarde, quando falarmos sobre mitos e verdades,
mas que pode favorecer a ruptura dos discos intervertebrais e a migração do seu conteúdo para o canal vertebral, provocando essas dores de pinçamento dos nervos, que são dores neuropáticas e que provocam uma importante limitação funcional para a performance e a prática da dança. Em relação à abordagem dessas dores, é muito importante que, passados os períodos de agudização, que os movimentos de extensão façam parte de uma rotina corretiva, praticado de forma regular para preservar o corpo que dança, já que elas são lesões estruturais e que devem permanecer aí por muito tempo. Eu vou deixar aqui para você uma sériezinha de movimentos que favorece a orientação da mobilização da coluna nos 3 planos funcionais. Flexão sequenciada, iniciando o movimento pelo rolamento da cabeça. O movimento retorna pelo movimento de rolamento da pelve. Movimento de extensão basculando sobre as últimas costelas. Pêndulo da cabeça, flexão e retorno à báscula do tórax para a extensão. Flexão lateral, movimento inicia pela cabeça e retorna de baixo para cima. Cabeça e coluna. De baixo para cima. Na rotação, movimento começando pela cabeça e voltando pela lombar. Lembrando da oposição entre os 2 lados do corpo. Meu lado direito vai para trás e meu lado esquerdo vai para frente. Meu lado esquerdo vai para trás, meu lado direito vai para frente. Finalizando a nossa aula de hoje, eu quero deixar um convite para a próxima semana, para nós nos encontrarmos e conversarmos sobre cintura pélvica e membros inferiores. Muito obrigada pela participação e nos vemos lá.